Bem-vindos cancerianos ao A Luz da Lua, eu sou a Maricó S. Essa é a sua leitura geral atemporal para signo ascendente ou para você que se conectou com a chamada desse vídeo. É uma leitura que vai ser bem completa, vou entrar nesse campo do momento atual, mas também vou me aprofundar para campo de relacionamento, prosperidade e para você que está solteiro vai ter um campo especial, tá? Então eu vou fazer leitura para relacionamento para quem está se relacionando ou em algum conflito de relacionamento e também para quem está solteiro, como é que tá esse campo para vocês se encontrarem. Eu sei que existe muita curiosidade nesse lugar, né? Vamos começar com a leitura de vocês com o oráculo. Já pulou, já virou uma carta logo de cara, que é a carta da proteção, protection. Tá falando para você chamar de volta o seu poder. Corte as cordas, revivamento de alma. Então a gente tá falando de pessoas aqui de câncer nesse momento que estão realmente buscando uma proteção, né? Uma proteção com um corte de cordas. A gente fala que assim, o que será que eu ainda abro espaço para que pessoas que estão ligadas a mim tenham esse roubo de energia, essa conexão negativa, pessoas com influências energéticas de pessoas ao redor. Não estamos falando de pessoas, eu tô falando do externo, né? Fui no mercado, fui num lugar cheio de gente. Tô falando aqui de cut the cords, eu tô falando de pessoas conectadas a nós de fato, né? Então sejam parentes, sejam amigos, relacionamentos, ex-relacionamentos, tem pessoas aqui tentando buscar de volta a própria energia, porque em algum momento vocês deixaram essa energia escapar, vocês deixaram que essa energia de vocês se conectasse a outras pessoas e isso fosse realmente algo que fosse retirado de vocês. Mas não vamos colocar ninguém como algoz e vítima, eu não acredito nessa questão de algoz e vítima, tá? Eu acho que a gente se coloca nesses lugares de certa forma. Então eu vou entender o campo de vocês para saber o que tá acontecendo, tá? Quero entender o campo, o campo inicial aqui de vocês. Começou abrindo assim, ó, pularam 3 arcanos maiores e o primeiro foi o diabo. Então observa essa imagem, né, do diabo, tá manipulando. E em seguida a carta da morte e renascimento, e em seguida o imperador. Então assim, pularam as 3 cartas, eu já vou trazer, eu vou pegar mais, mas eu vou trazer já esse início. Tem que cortar sim, gente, tem alguma influência externa a vocês, tá? Que tá fazendo com que vocês se sintam aqui angustiados, que tá fazendo com que vocês tomem decisões, façam movimentos que não são por si mesmos, tá? O imperador tá trazendo depois da carta da morte, ou seja, você colocando limite, porque o imperador na sua luz, ele coloca muito limite. Ele vai falar, ei, aqui não, aqui você não vai passar, né? Esse aqui é o máximo onde você vai chegar, você não vai conseguir além disso. É uma pessoa que bate o pé e sabe o que quer, né? É muito, muito forte, muito firme. E o momento atual de vocês é literalmente trazer de volta essa força pra vocês, né? Porque tem aqui sim uma energia externa que te manipula, tá? Eu vou terminar de abrir esse campo. Olha, mais uma carta, gente, de arcano maior. Mais uma carta de arcano maior. O mago, juntinho dos outros veio o mago, né? E esse imperador junto com o mago. Você precisa entrar nessa energia de cocriação. Eu vou pegar os obstáculos já, tá? Eu tô só vendo o campo geral agora. E já abriram 4 arcanos maiores. Rainha de ouros, 2 de ouros. Eu sinto que tem muita gente aí realmente precisando trazer esse lugar para equilíbrio, às vezes até para conseguir prosperar, né? Então, se tá com algum bloqueio de prosperidade, se tá com alguma dificuldade de prosperar, entendam, essa energia, esse equilíbrio que vocês buscam, em grande parte está sim em olhar para o que fora de você tá fazendo sugar tanto assim a sua energia. Tem uma energia externa. Mas se eu consigo fazer, você tá fazendo, mas se você não tá tendo o resultado que você deseja, é porque de alguma forma a energia que você tá colocando tá sendo dissipada. E você precisa entender o que tá dissipando essa energia, né? Eu vou entender aqui quais são os obstáculos e as dificuldades que estão trazendo nesse campo. Se aparecer alguém aqui, eu vou trazer pra vocês, tá? Quais são os obstáculos, as dificuldades que tem nesse campo, porque eu já entendi o que tá acontecendo. 9 de espadas, uma das dificuldades, extremamente ansiosos e preocupados, angústia, né? E essa angústia, essa preocupação, gente, pode ser sua, como pode ser do outro, tá? Eu vou pegar, ó, 7 de ouros, espera só um pouquinho, eu vou trazer aqui, porque eu sinto que tem duas possibilidades aqui, tá? Pra você identificar, eu tô trazendo qual é o obstáculo. Pode ser vocês que estão muito preocupados na questão da matéria, da materialização, do dinheiro, de como as coisas fazem, ou simplesmente de tipo, poxa, eu tô fazendo as coisas e não estou vendo o resultado disso, tem uma ansiedade. Ou pode ser que o obstáculo aqui seja, como a gente tá falando de alguém externo que tem nessa manipulação, a preocupação e a angústia de uma outra pessoa que talvez você ame.
e talvez você se preocupe, né? Então tem alguém aqui que você fala, cara, parece que nada prospera, e tá sempre numa ansiedade, sempre numa preocupação, sempre numa angústia. Então olhar para isso é muito importante, tá? Olhar para essa angústia, para essa ansiedade é muito importante, tá? Vamos, pulou mais uma aqui, ó. O Sol, e eu tô falando de obstáculos, tá, gente? O Sol e o 3 de Copas. É outra questão aqui, tá? Ou pode ser a mesma, vamos lá. Às vezes, essa necessidade de ser visto como a pessoa que é pelo grupo, sabe? A pessoa que resolve, a pessoa que caminha, a pessoa que ajuda. Como que as pessoas veem você? Será que elas olham pra você? E eu acho que é muito da visão do outro, tá? Mas é o que eu falei, para algumas pessoas pode ser também você vendo os outros dessa forma, tá? Mas eu sinto que é mais o contrário. Tem pessoas que ficam buscando em você a salvação, tem pessoas que ficam buscando em você a resolução dos problemas. Então você virou a pessoa que vai resolver os problemas delas, né? E isso não vem de uma forma muito explícita, tá? Eu sinto que isso vem de uma forma um pouco velada. Nas pequenas falas, nos pequenos movimentos, mas eu sinto que tem isso, tá? É alguém que você gosta muito, talvez pessoas que você goste muito, pessoas do seu círculo mesmo, que ficam nessa angústia, nessa ansiedade, nessa angústia, trazendo os problemas, ou você observando as dificuldades, e às vezes, gente, não é nem problema financeiro, tá? Isso que é o mais interessante, às vezes não é nem problema financeiro, são problemas em geral. Tem pessoas que ficam angustiadas com qualquer coisa que acontece com elas, né? Então são pessoas que vivem em sofrimento. O tempo todo elas estão em sofrimento. Tudo vira um sofrimento, tudo vira um martírio, né? Então observa o quanto isso não acaba drenando a sua energia. E às vezes é isso, você consegue fazer aquilo que você planejou, você consegue seguir, mas tem algo ali que dá uma, sabe, uma apertada, uma segurada, uma dificultada nesse sentido de fazer com que vocês realmente abram e prosperem e caminhem e realmente as coisas aconteçam, tá? Tá faltando equilíbrio, tá faltando esse equilíbrio de, pera lá, isso aqui é meu, essa aqui é minha energia, né? Então assim, o campo de vocês tá pedindo proteção, só que eu não vejo uma proteção de uma questão só espiritual, eu vejo uma proteção com relação ao outro, sabe? É falar não pro outro, é se calar mais, é observar mais do que falar, sabe? Tem que trazer sim essa percepção pra vocês, tá, gente? É uma questão de autocuidado, sabe? Porque o Sol, como obstáculo, tá falando o quê? Talvez essa sua energia, né, tá indo meio desgovernada. Às vezes é isso, né? O Sol dá pra todo mundo. O Sol dá pra energia pra todo mundo. Ele tá ali, né? E será que você não tá tentando ser um Sol ali, que todo mundo fica tentando sugar, né? Tentando sugar. E é isso, gente. Eu não tô falando só com relação a matéria, mas a sua atenção, o seu olhar, o seu compartilhar, o que você está dividindo, o que você está falando, o que você está colocando para fora, né? Corte os cordões. Nem todo mundo precisa, nem todo mundo merece saber o que está acontecendo com você, né? Então, às vezes, a manipulação do outro para tirar a sua energia, ela não acontece de forma intencional. Eu não acredito que as pessoas são más por, né? Eu sou malvada, vou pegar e vou drenar essa pessoa. As pessoas fazem isso mediante as carências delas, não é por maldade, né? Então, cabe a nós, quando estamos despertando, criando consciência, falar, não, pera lá. Agora, observe. Se essa pessoa é você, aqui tá falando pra você a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Para que você retome o seu poder, para que você retome a sua energia, você vai precisar parar de agir dessa forma. Você vai precisar parar de se vitimizar. Vai precisar trabalhar essa ansiedade, esse excesso de preocupação que às vezes você coloca no externo, querendo que alguém te salve, e começar a olhar para você mesmo. E aí, se você precisar de auxílio nesse sentido, procurar outras pessoas, vá procurar outras pessoas, não no sentido de salvar a sua vida, mas de falar, pô, como é que eu faço para mudar esse padrão? Né? Você tem alguém que tá sempre te salvando, olha pra pessoa e fala, cara, como é que você fez pra chegar nesse lugar de estabilidade que eu tô buscando e não consigo encontrar, tá? Então vamos lá, direcionamentos gerais. Direcionamentos gerais, 5 de paus. Com a carta da torre. Olha que coisa, né? É o fim desses conflitos. E, gente, sinceramente, o 5 de paus, quando pulou, eu sei que ele traz uma questão de conflito, mas ele trouxe pra mim uma questão de vocês, nossa, se matando pra tentar chegar nesse fogo lá fora, sabe? Se matando, é como se fosse uma coisa muito custosa. E a torre, gente, já fala assim, deixa ruir. Eu sinto que, na verdade, vocês precisam desistir de algo, tá, gente? De algo ou de alguém.
né? E de alguém, assim, da melhor das intenções, tá? Eu acho que não é, abandonar a pessoa, mas é desistir de falar assim, cara, tem pessoas que precisam caminhar por si, tem pessoas que precisam fazer por si, tem pessoas que precisam se movimentar por si, entende? É elas dentro do caminho delas, né? Ou você dentro do seu próprio caminho. Isso aqui serve para os dois lados, seja você quem salva, seja você quem pede. Aqui tem que deixar cair aquilo que não serve mais. E se isso é algo que drena muito você, que bom que caia. A carta da Torre fala. Primeiro, a carta da Torre traz uma coisa, gente, que é muito profunda, que é assim, as coisas não estão no nosso controle, sabe? Elas não estão 100% no nosso controle. Quando cai a carta da Torre, é diferente quando cai a carta da Morte. A gente fala de uma limpeza, de um fim de ciclo que tem que ser feito. A carta da Torre é algo inevitável. É um raio que vem do céu e derruba. Entende? A questão é, vai derrubar você de que ponto? Então, sabedoria para você entender aonde você quer que isso feche o ciclo, sabe? Ele quer que pegue você tentando salvar, e aí, ai meu Deus, eu tô errado, ou ele quer que, entendeu? Que corte esse laço, que corte essa angústia, essa luta, essa batalha para tentar se salvar, tentar salvar o outro, tentar se agarrar, tentar agarrar o outro, num lugar de sabedoria, de falar, tá, eu entendo que cada um tem que ser você. Então, o nosso posicionamento, a nossa sabedoria muda muita coisa. Tá bom? Olha aqui, 2 de espadas. Tem muita gente que não tá enxergando. Vocês precisam, ó, no fundo, 6 de espadas. Tem gente que não tá enxergando o movimento que precisa ser feito e as mudanças que precisam ser feitas. Só que a leitura já trouxe, é uma questão de cortar influências externas. E eu estou falando de gente, eu não estou falando de energia espiritual, eu estou falando de gente. Proteção, normalmente a gente fala assim, ai, me proteja, Senhor, das energias, das tentações. Não, me proteja de querer ser o herói do outro. Me proteja de querer achar que alguém tem que ser meu herói. Me proteja de mim mesma, da minha própria carência, me colocar numa posição de vítima que eu vou precisar ficar esperando que o outro me salve. Me proteja disso. Me proteja de ficar achando problema onde não tem. Me proteja de não entender que eu tenho toda a energia, toda a força necessária para fazer os movimentos da minha vida. Me proteja, às vezes, de mim mesma. Né? Me proteja às vezes de mim mesma, muitas vezes de mim mesma. Porque até quando eu tô tentando salvar o outro, não é me proteja do outro, é me proteja daquilo que em mim faz com que eu acho que eu tenho responsabilidade sobre todo mundo que tá ao meu redor. E se tem alguém aí no seu campo que você fala, pô, pera lá, dá uma segurada, gente, dá uma segurada. Dá uma segurada, se coloque nesse lugar, tá? Se coloque nesse lugar. Eu vou abrir campo de prosperidade, eu vou abrir campo de relacionamento e depois abrir campo para pessoas solteiras, tá? Nesse campo de relacionamentos em geral. Essa energia é para todos, tá? Campo de relacionamento, muitas vezes um desses campos acaba se conectando com o campo geral que a gente acabou de abrir. Relacionamentos. Ó, de novo, a carta do Sol. 8 de paus com a carta do Sol. Relacionamentos. Eu vou abrir tudo de uma vez, tá? E aí eu vou falar tudo de uma vez pra vocês que eu acho mais fácil. O enforcado, 6 de paus. Tá falando de muita energia, né, gente? Porque paus traz uma energia, né? E 7 de ouros. Olha, muitas cartas, algumas cartas repetidas, né? Não muitas. Mas traz muito essa frequência do você tá adiando vitórias, tá? No campo de relacionamento você tá adiando vitórias. E aqui eu não tô falando de vitórias na vida pessoal, eu tô falando inclusive de vitórias no campo de relacionamento, tá bom? Não sinto que tá tão conectado assim com a leitura, tá? Eu sinto que aqui tem uma questão à parte, meio paralela, que é o seguinte, você já recebeu alguma informação, ou tem alguma informação no seu campo, ou você talvez esteja fazendo movimentos para se abrir, para conhecer pessoas, para deixar pessoas entrarem, para buscar essa alegria, mas que precisa ativar um pouco mais a sua pureza, não no sentido... Como é que eu falo? Não é ativar a sua pureza num sentido de, eu tô deturpada, não nisso, tá? Mas assim, de se permitir viver o novo, sabe? Essa inocência da criança de brilhar os olhos, de se permitir viver o novo, né? O Sol aqui tá trazendo com o 8 de paus, assim, que tem coisas novas chegando, mas que você precisa se abrir para isso, né? Se abrir mesmo. Aqui talvez mostre que você fica se sacrificando, fica presa num lugar ali, né? E tá precisando buscar uma outra visão. Porque nesse campo aqui, ó, tem o 6 de paus. Então, assim, o quantos relacionamentos, seja você buscando viver um relacionamento positivo, mas precisando deixar coisas novas acontecerem. Como eu não tô falando no campo de solteiros, não tô falando de alguém que tá chegando na vida de vocês, tá? Mas, às vezes, se abrir para aquilo que tá chegando através das pessoas que você já se relaciona.
né? Ou se já tem algo no seu campo, eu estou sozinha, mas já tem algo no seu campo que veio falando, se abra para o novo. A informação já chegou, esse 8 de paus me trouxe que essa informação, esse insight, esse conhecimento, essa energia já chegou para você. Você já entendeu, tá? E aqui tá trazendo para vocês a rainha de copas com o 7 de ouros, a questão de, eu tô esperando amadurecer algo, esperando ficar pronto algo. Eu sinto que assim, no fundo, vocês sabem que talvez o caminho de vocês precise mudar um pouco nesse campo de relacionamento, tá? Eu não tô falando trocar o relacionamento, trocar a pessoa, nem nada do tipo. Mas algumas movimentações aqui precisam acontecer, né? 10 de ouros aí, ó. 7 de ouros vai pro 10 de ouros. Só... 4 de copas. Eu tô falando pra vocês, gente, estando num relacionamento ou não estando num relacionamento, tem alguém na sua vida, tá? Para algumas pessoas, inclusive, você já está com alguém, está chegando uma informação de outra pessoa. Para alguma outra pessoa, você não está num relacionamento ainda, mas já tem alguém se aproximando. Então, eu não vou colocar você no grupo de solteiros, tá? Já tem alguém no seu campo aí que já se apresentou, que já tá mostrando, e eu vejo vocês meio entediados, presos aqui, né, numa visão antiga, né, do que é sucesso, do que é um relacionamento de sucesso, do que... Ai, não, mas é isso que eu quero, mas é essa pessoa que eu quero, mas é dessa forma que eu quero. E aqui tá falando pra você que o que vai te deixar realmente feliz e vai trazer pra você realmente felicidade é você abrir os seus olhos e mudar alguma coisa, tá? E, gente, eu não estou falando aqui, não entre em ilusões de, a pessoa falou pra gente estar num relacionamento, a pessoa falou pra abrir o relacionamento, eu vou abrir. Não é isso não, tá? Não estou falando sobre abrir relacionamento. Eu falo sobre possibilidades de fazer novas coisas, de se conectarem de uma nova forma, porque se a pessoa tá falando de abrir relacionamento, provavelmente ela nem quer estar com você, tá? Então expanda um pouco a sua percepção, não entre em ilusões, não vale a pena, tá bom? Mas eu sinto que tem sim uma questão de crescer, de se abrir, de chegar algo novo pra vocês, tá? Vamos ver no campo de prosperidade. Ó, o campo de prosperidade já veio um mago, ó. Veio duas cartas já iguais aqui do campo, né? O mago, o 2 de ouros. E aí pularam, não. Eu vou pegar aqui, ó. Eu coloquei na mesa, ó. Duas viraram, tá? Que é o 8 de paus com 10 de paus. Olha que coisa, né? O campo de prosperidade de vocês falando que vocês têm tudo. Começa agora com o que vocês têm. Igual aqui, né? Aqui veio o mago com o 2 de ouros. Igualzinho aqui, o mago com o 2 de ouros. Tá? Só que é isso, vocês vão precisar não levar coisas com vocês, né? 8 de paus com 10 de paus. Olha a pessoa lidando com um caos que muitas vezes nem é dela. Às vezes é isso, né? Aqui no campo de prosperidade eu vejo isso. Pessoas que estão carregando coisas demais, que não são dela, que não tem necessidade de ficar tentando resolver um problema que não é teu, um caos que não é teu, ou ficar carregando coisas do passado e pessoas do passado pra frente. Não tá fazendo sentido mais isso, mas vocês ainda estão tentando fazer. E esse equilíbrio aqui, ó, ele vem desse lugar. Essas coisas precisam ficar pra trás pra você ativar essa frequência do mago, nessa manifestação de matéria, tá? Vou pegar mais duas cartas aqui. 5 de paus, gente, ó, de novo, 5 de paus com 2 de espada. Gente, de novo, ó, 5 de paus, 2 de espada, repetindo aqui, tá? 5 de paus, 2 de espadas. Eu sinto que tem essa frequência sim, tá? Aqui você percebe que é muito no campo da materialização do dinheiro, da prosperidade. Ah, mas eu tenho dinheiro, tudo bem, daria pra ser muito mais do que isso. 5 de paus tá falando aqui sobre conflitos mesmo, tá, gente? Aqui é conflitos mesmo, tá? Então eu sinto que é isso. Tem, sabe, muita gente falando, muita gente dando opinião, falando pra muita gente o que você quer fazer. Não falem, né? Você às vezes tá tirando no escuro. Cuidado, tá? Cuidado com o excesso de compartilhar, com o excesso de carregar. Eu acho que tá muito forte, né? 9 de copas, nem todo mundo tem que saber dos seus desejos. E 4 de... olha só! 9 de copas com 4 de ouro. E o 4 de ouros, normalmente, ele vem num lugar negativo da pessoa que retém, sabe? Que retém. Só que ele veio junto com o 9 de copas. Deixa os seus desejos guardados só pra você. Não fique falando, não. Não fique falando. Não compartilhe dos seus desejos. Não compartilhe dos seus sonhos. Cuidado com quem você abre a boca. Cuidado pra quem você abre a boca. Cuidado com a boca. Cuidado. Cuidado quando você recebe influência demais de externo. Cuidado quando você recebe influência demais. Gente, eu sinto que são pessoas antigas, tá?
Pra muita gente é família, é esse relacionamento. Eu tô falando de algo pesado, que você carrega faz tempo. É como se você se sentisse na obrigação de carregar. Eu cresci, tem que levar junto comigo. Eu tô fazendo, tem que levar junto comigo. Cuidado, tá? Cuidado. Aqui eu percebo que é muitas pessoas desse signo que realmente estão carregando muito dos outros. Tem uma pequena parcela que quer ser carregado? Tem, né? Sempre tem, é geral. Mas a maior parte das pessoas aqui estão carregando muito pros outros, tá? Vamos lá, entrar no campo dos solteiros, só pra fechar a leitura com vocês felizes, né? Vamos lá. Rainha de Paus. Campo dos solteiros. O que tem no campo de quem tá solteiro no signo de Câncer? Com a carta do Mundo. Gente, vocês fecharam um ciclo, né? E talvez... Ixi, se fecharam? Pessoas de Câncer solteiras se fecharam e gelaram o próprio coração. 4 de espadas, rainha de espadas. 2 de copas com 2 de espadas. Olha só esse campo. A rainha de paus veio de costas, que eu tô com vice-versa, tá? Junto com a carta do mundo, ou seja, teve uma finalização de ciclo em algum tempo atrás que colocou vocês de novo, ó, 4 de espadas com a rainha de espada de costas, para um lugar muito racional e muito fechado. Talvez vocês estejam adormecidos, né? E olha só, falam que querem um relacionamento, falam, ficam esperando que a espiritualidade traga, mas olha aqui vocês, fechados. Amores, eu nem vou aprofundar muito nesse campo. Bom, vou sim, vai. Por que vocês estão fechados? Por quê? Falei que não vou, mas vou. O que aconteceu aqui? Né? Ó, rainha de copas aconteceu de frente aqui. Vocês se entregaram muito pra alguém, né? Mas teve aqui uma morte, uma ressurreição, né? Alguma coisa que aconteceu. A carta do julgamento trouxe que existiu um fim. Um 10 de copas. Por que vocês ficaram fechados? Teve traição, gente. Teve traição. 7 de espadas. Teve alguém aqui... E nem sempre a traição, ela é... uma traição, tipo, de conjugal mesmo, mas às vezes traiu sua confiança em outros sentidos, né? E olha, super isso. Então, assim, teve algum momento ali que vocês se entregaram, que vocês viveram um amor muito bom, mas sim, teve alguma coisa que que você se sentiu roubado, traído, lesado de alguma forma, né? E aquele amor que você sentiu... né, tá ali vivendo um luto. Observa, tem pessoas que viveram um grande amor, que se abriram, que viveram algo muito positivo, mas estão vivendo um luto e vocês se fecharam. Então, se vocês estão buscando realmente se abrir, conhecer alguém, receber um relacionamento novo, vocês vão ter que trabalhar. Para muitas pessoas, por tanto de espadas que caiu aqui junto com copas, eu sinto que tem crenças muito limitantes com relação ao relacionamento, né? Então assim, homem não presta, mulher não presta, eu vou ser traído de novo. Então eu sinto que tem muitas crenças aqui para serem trabalhadas, tá? Caso vocês queiram trabalhar essas crenças, eu também trabalho com a técnica de liberação de crenças limitantes. Só me procurar aqui embaixo na descrição, tem meus contatos. Mas, de qualquer forma, olhem pra isso. Porque se vocês querem abrir, vocês estão, vem alguém, por que ninguém vem ninguém? Não vem ninguém porque você tá fechado. Tá muito racional, tá bom? Então é isso que eu tenho pra vocês hoje, espero que tenha feito sentido. Vou pegar aqui, gente. Vou pegar um oráculo da lua. Vamos só fechar um oráculo da lua, vamos? Vieram 2. Foco e ação. Foco e ação. Então aqui, meus amores, é momento realmente de vocês entrarem pra dentro de vocês, entenderem o que tá acontecendo e agirem. E aqui eu vou falar pra todos os sentidos, tá? Quem tá entrando em contato comigo, quem tá atrapalhando no meu campo, vou cortar a corda. Por que tô travada aqui no meu emocional, não consigo me abrir? Vou cortar a corda. Então é foco, é entender o que você quer fazer, entender onde que você chegar e fazer aquilo que precisa ser feito pra liberar esse campo, tá? Quem tiver desejo de fazer divórcio energético, eu trabalho com isso também. A gente consegue identificar no tarô o que tá precisando ser cortado e trabalhar, tá? Caso faça sentido pra vocês. Se não, gente, segue por aí. Em breve tem mais vídeo. Um beijo e até mais.